Ó, Corinthians está matematicamente livre do rebaixamento. Os olhos do Timão agora estão na próxima temporada. Livrou, Coringão, livrou! O assunto do momento com o Salazar é aquele assunto de sempre, né? No Palmeiras é Abel Ferreira, sai, fica. E no Corinthians é a reformulação do elenco. Salazar, buenas noches. Eu gostaria de saber se você tem alguma definição sobre quem sai e quem fica. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Gazeta Esportiva. Estamos aqui na porta do Parque São Jorge, que hoje está fechado. O Braguinha vai mostrar para vocês, hoje é segunda-feira, dia que eles aproveitam para fazer aquela manutenção no clube, mas a árvore de Natal está montada lá dentro. Do lado de cá, Braguinha, mostra para eles. Eu achava que a gente ia ter pouco trânsito hoje, segunda-feira, muita gente já nas férias escolares, mas não, ó, Michele, tudo parado, foi uma dificuldade chegar aqui no Parque São Jorge, mas estamos aqui para falar dessa reformulação que deve acontecer no elenco do Corinthians para 2024. Lembrando, o Corinthians ainda não definiu o seu departamento de futebol. A gente sabe que o Chicão vai fazer parte, que o Rubão, o Rubens Correa, vai fazer parte também, ou como diretor ou como diretor adjunto, e o Rodrigo Caetano muito provavelmente vai ser o homem forte, o chefe, o executivo de mercado a ser contratado. Ele só vai fechar com o Corinthians, se fechar com o Corinthians, depois de quarta-feira, porque o Galo ainda está brigando ali por uma vaga no G4. Então, ele não quer tratar nada com o Corinthians antes disso. Hoje mesmo eu conversei com o Rodrigo Caetano e ele falou, vamos esperar só um pouquinho, vamos esperar quarta-feira, a gente conversa após isso, vamos esperar, mas é muito provável que ele venha para cá, apesar do Galo estar tentando segurar lá. A informação que eu tenho é que o Galo está fazendo de tudo para segurar o Rodrigo Caetano, mas é grande a chance dele ser o executivo de futebol do Corinthians. E aí, Michele, ele vai ficar responsável por fazer aquela limpa. Você lembra que a gente já fez até VT de Barca? Dá uma olhada nos jogadores que devem deixar o Corinthians. Vou pegar a lista dos jogadores que tem contrato agora até o final desse ano. Estou falando do Gil, do Bruno Mendes, do Fábio Santos, que se aposentou, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Juan Oliveira, Cantilho, Gustavo Mosquito, além do Paulinho, que está lesionado e não deve ter o contrato renovado, e do Pedro, que vai para o Zenit, né? A temporada lá começa em março. Pedro já deve ir agora nessa janela para começar os treinamentos lá. É muita gente que deve ir embora. Tem ainda um jogador muito sondado por clubes europeus, que é o Moscardo. Inclusive, um dirigente do PSG estava aqui na Arena no último jogo que o Corinthians acabou perdendo para o Internacional, só para ver o Moscardo. Ele já teve proposta do Chelsea. É muito grande a chance do Moscardo deixar o Corinthians nessa janela, além daqueles jogadores que andam em baixa, têm contrato, mas podem acabar sendo negociados. Estou falando do Rafael Ramos, do Matheus Bidu e até do próprio Fagner. Esses são os três que têm contrato para 2024, mas estão em baixa e a gente não descarta que eles sejam negociados. Mais de uma dezena de jogadores, então, que podem deixar o Corinthians. O Augusto Melo, no Mesa Redonda, já disse que pretende contratar jogador para todas as posições, de 12 a 13 reforços, foi como ele disse. E o que eu posso passar para vocês nesse momento é que só o Juliano, por enquanto, em tese, parece que vai ter vaga garantida para 2024. O que pega nessa informação, Michele, é que nem o Renato Augusto está garantido. A informação que eu tive é que o Renato Augusto não está garantido, não foi procurado e é capaz que o Augusto faça para ele um contrato de produtividade, uma oferta de contrato de produtividade. É grande a chance do Renato Augusto também não ficar no Corinthians para 2024 e entrar nessa barca, Michele. Essa é uma informação que pega muita gente de surpresa, né? Só o Juliano? Olha, eu Renato entendo Augusto que eu não sei. se o Augusto vai tentar fazer um contrato aí de produtividade com o Renato Augusto, ele acerta. Eu faria também. Eu contrato faria de também. produtividade. Até porque o Renato é um grande jogador, é o principal atleta aí do Corinthians, mas ele atua pouco. Ele fica mais no DM do que atua. Então o time começa a depender muito dele, aí ele não joga, aí o time vai mal. Então, assim, já que ele tá nessa fase, com muitas lesões, é um craque de bola, sabe muito. Eu acho que ele entenderia também. Mas eu acho que ele entenderia também o contrato de produtividade e aceitaria. Eu acho que seria o ideal para as duas partes, tanto para o Renato quanto para o Corinthians. Em relação ao Juliano, eu gosto. Acho que o Juliano ainda tem vaga nesse time do Corinthians, ainda tem lenha para queimar. Eu entendo que é um cara que tem que permanecer sim para a próxima temporada, Garrafa. O Juliano, ele tem o aval do treinador, que conhece o Juliano. Sim. Né? Então, ele pode ser útil. Pode ser o nível útil. do futebol brasileiro, ele é muito baixo. Isso. Você tira o Juliano do time, depois você não tem uma outra peça parecida com ele. Não que ele vá resolver, ele não é a solução dos problemas.
Tá? O Renato Augusto, que esperava que fosse solução dos problemas, era demais para ele resolver o problema de um time inteiro. Ainda mais com a idade que ele tem. E outra coisa, eu respeito, por exemplo, está dizendo o Zé, as pessoas falarem de contrato por produtividade. Pelo que representa o Renato dentro do Corinthians, o Renato merece um contrato. Como vai ser o contrato? Se tem número de jogos, é uma coisa muito, né? Ele fez, mas se fizer um contrato com algumas cláusulas, não precisa nem ser divulgado. O Renato renova contrato com o Corinthians por mais 2 anos ou 1 ano e segue vida. Não é? Porque, precisa falar, se fizer 30 gols, o Renato não precisa passar por esse tipo de situação, eu acho um pouco Ou então né? renova por 1 ano só. Mas tem que definir logo a situação também. Bom, e talvez também definir, não sei o que o Renato Augusto tem vontade de fazer depois, quando ele parar de atuar, de repente definir um início de um plano de carreira para ele dentro do Corinthians, ele como gestor, conhecendo vários departamentos, eu não sei, porque parece que isso... Quem foi? O Toninho Cecílio que falou que foi Fez feito com isso o Marcos. com o Marcos, isso, e ele passou tirou um peso dele, ele passou a jogar melhor. Mas o Renato não está falando em aposentadoria. Gente, a gente não pode pegar... E aposentar a pessoa, pegar né? esse recorte do Renato, querer aposentar a pessoa lá na frente. Não, deixa ele, tem que tomar essa decisão. O ano foi ruim para o Corinthians. Não é que o Renato Augusto teve um ano ruim. Quem teve um ano bom no Corinthians? A pergunta é, responda. Quem teve um ano bom? Quem ajudou o Corinthians foi o Cássio. Se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha sido rebaixado. Sim. Isso é claro e certo. Não tem o que se falar. Se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha ido para o Beleléu, não é? Então, não é que o ano do Renato foi ruim, o ano do Corinthians foi horroroso, gente. Um ano para esquecer. O Corinthians é emblemático para mim esse resultado. Com todo respeito ao Ituano, que eu amo de paixão, a cidade de Itu, que eu tenho amigos por lá. Mas o Corinthians, pela sua grandeza do futebol, ele não poderia ter sido eliminado numa quarta de final do Campeonato Paulista pro Ituano, gente. Começou ali a degringolar. Ali já era um sintoma de que algo não estava no caminho já correto. tinha que ter agido, né? Não é? Olha, o Salazar ainda não foi embora, não. Ele volta agora com declarações de Cássio e Mano Menezes sobre as mudanças no elenco. A bola tá contigo, Salazar. É isso, Michele. Dentro dessa ideia de reformulação, o Mano Menezes deu uma entrevista bastante interessante depois do jogo contra o Internacional. Viu que o Corinthians agora estava livre do rebaixamento, então resolveu falar o técnico do Corinthians. Atenção ao que disse Mano Menezes. Entendo perfeitamente o sentimento do torcedor. O torcedor ele é passional, ele tem uma parte de razão, porque você não pode iniciar a temporada que vem, mostrar para ele que os mesmos vão fazer algo muito diferente daquilo que ele viu. A gente teve a primeira reunião essa semana, muito mais para se conhecer, saber o que pensam os novos dirigentes que vão assumir o clube logo em seguida. Sai quem? Entra quem? Quanto você vai trazer? Não é essa a parte mais importante antes da gente começar a trabalhar nesse sentido. O mais importante é saber quanto que o Corinthians vai ter para investir nessa modificação. Para você estabelecer prioridades nas contratações, na chegada de jogadores. A chegada de jogadores influencia na saída de jogadores. Bom, Mano Menezes, então, deixou muito claro na coletiva que é a favor de uma transformação no elenco. Ele entende que é necessário, mas ele só vai falar de saídas quando ele souber quantos podem chegar, quanto o Corinthians vai poder gastar na janela de mercado. Aí a informação dentro disso que eu apurei de bastidor é o seguinte: com essas saídas que estão teoricamente previstas, o Corinthians vai abrir uma lacuna na folha salarial de quase 10 milhões de reais. É bastante coisa. Se você pensar na contratação de jogadores que vêm de graça. Por exemplo, quando o Corinthians trouxe o Renato Augusto. Ele não precisou tirar o Renato Augusto de algum lugar, pagar multa rescisória. Ele arca com o salário e traz o jogador. Aí tudo bem, entra na conta desses 10 milhões. Agora, e o dinheiro para investir, para ir lá e contratar, pagar uma multa rescisória, será que o Corinthians vai ter? Essa é a dúvida do Mano Menezes. E não se fala num valor de investimento dentro do Corinthians nesse momento, até porque o Corinthians ainda nem tem o executivo de futebol contratado. Mas o que eu sei é que a atual diretoria entende que o Corinthians precisa dos prêmios financeiros com títulos. Por exemplo, você ganha uma Copa do Brasil, você arrecada ali 70, 80 milhões de reais. Então o Corinthians entende o seguinte: vale a pena gastar dinheiro, investir para ter um bom time, para ser campeão.
Porque se você é campeão, você vai ter renda, você vai ter bilheteria e você pode arrecadar com essas premiações. Ou seja, me parece, pelas informações, que essa atual diretoria, diferentemente do que fazia o Duílio, vai abrir mais o bolso para contratar jogadores, além dessa lacuna na folha salarial que deve se abrir. Pois bem, essa é a expectativa do Corinthians para 2024. Até o Mano Menezes está preocupado de como que a diretoria vai agir nesse momento. Por enquanto, tudo uma grande incógnita, meus amigos. Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Sejam todos bem-vindos ao canal Timão TV. Temos o Corinthians se preparando para passar por uma grande reformulação, onde nomes muito conhecidos dos torcedores, como Gil, Fagner, Renato Augusto, estão sendo cotados para deixar o elenco. Então, antes da gente continuar a notícia, já te faço convite, deixa o seu like e se você quiser ficar muito bem informado sobre o Timão, se inscreve aí. Além disso, deixe aí nos comentários quais desses jogadores cotados para deixar o Timão que você queria ver ficar, ou não, todos eles têm que sair mesmo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, fiel torcida, temos aí o Corinthians finalizando o seu ano, né, sofrendo bastante, muito próximo ali da zona de rebaixamento, quebrando vários tabus na Neoquímica Arena, ou seja, tabus negativos. O time perdeu para o Bahia, perdeu para o Internacional, que nunca havia perdido na Neoquímica Arena. Então isso mostra aí como o time do Corinthians estava largado durante a gestão do Duílio. Muitos desses jogadores, sem dúvida, são os grandes culpados, né, pessoal? Porque muitos estão realmente acomodados. Um dos caras que eu mais acho acomodado aí é o Fagner. Joga quando quando não quer jogar fica fazendo birrinha. Então esse tipo de jogador tem que sair fora. Dá lugar aí a molecada. Augusto Melo falou que vai contratar sim um jogador para cada posição. Claro que ao meu ver tem que contratar muito mais que isso, né, pessoal? Se vamos ter uma limpa grande aí no elenco, teremos que ter no mínimo 2, 3 jogadores aí para cada posição. Mas tomara que o Augusto consiga aí contratar um bom executivo de mercado para fazer uma excelente reformulação e fazer com que o Corinthians volte a ser campeão. E se você não quiser perder nada sobre o Corinthians, é claro, já se inscreve aí para você acompanhar as notícias mais relevantes do Timão. Então, vamos pra cima, Timão! Que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade!